Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática com K. Sabe quando a gente está resolvendo equações e o x resolve aparecer lá no expoente? Pois é, hoje a gente vai encarar essas equações exponenciais com calma, passo a passo, entender de verdade como resolver. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar numa forma de igualar essas bases aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou decompor o 81 em fatores primos, tá? Primeiro, eu vou dividir por 3, porque se eu somar ali é 8 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3. E se 9 é divisível por 3, 81 também é. Então, eu vou dividir por 3, que vai dar 27. Novamente, ó, se eu somar os algarismos, 2 mais 7 dá 9. 9 é divisível por 3, então 27 também é. Essa é a regrinha de divisibilidade do 3, ó. Novamente ali, eu vou dividir por 3, 9 dividido por 3 dá 3, dividir por 3 de novo, e termino ali a minha decomposição. Agora, eu posso reescrever o 81 como 3 elevado a 4, porque eu tenho 4 números 3 ali se multiplicando. Eu vou voltar lá na minha equação exponencial e vou substituir o 81 por 3 elevado a 4, tá? O 3 elevado a x eu vou só repetir e vou colocar igual a 3 elevado a 4. Então, consegui fazer o que eu queria, que é igualar as bases. Quando eu igualo as bases numa equação exponencial, eu posso cortar as bases e igualar os expoentes. Dessa forma, eu consigo descobrir o valor de x, x igual a 4. Só isso, esse exemplo é bem simples. Vamos fazer esse segundo aqui da mesma forma. Vou decompor aqui o 256 para conseguir igualar as bases. Primeiro, eu posso dividir por 2, porque 256 é par, né? Porque termina com 6. Então, eu posso direto aqui dividir por 2, porque todo número par é divisível por 2. 256 dividido por 2 dá 128, que novamente eu vou poder dividir por 2, porque também é par. E 128 dividido por 2, 64. Novamente, vou dividir por 2. 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Terminei aí a minha decomposição. Então, eu posso reescrever o 256 como 2 elevado a 8. Eu tenho 8 números 2 ali, ó, se multiplicando. E agora eu vou substituir isso daqui lá na minha equação exponencial. Eu vou só repetir aqui o 2 elevado a x, vou igualar a 2 elevado a 8. Agora que eu igualei as bases, eu posso cortar as bases e igualar os expoentes. Então, vai ficar x igual a 8. Só isso, bem simples também. Esse exemplo aqui, ó, bem simples, mas às vezes o aluno se enrola ali porque não aparece nada ali no expoente. Então, sempre que não aparece nada, você pode colocar o número 1, pode e deve, tá? Então, as bases já estão igualadas, eu só cortei as bases ali e igualei os expoentes x igual a 1, só isso. Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Temos que deixar aquele outro número ali na base 10 também. Mas esse daqui não precisa nem fazer decomposição, não. É bem simples. A gente vai escrever a base 10 para ficar igual ao primeiro. E o expoente vai ser a quantidade de zeros ali ou do número. É só contar mesmo. Como eu tenho 5 zeros, o meu expoente vai ser 5. É só isso. É bem simples. Agora, as bases estão iguais, eu posso cortar e igualar os expoentes. 3x igual a 5. Agora, a gente precisa isolar ali aquele x, então, aquele 3 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, e vai ficar x igual a 5 dividido por 3. Terminei aqui a minha conta, posso deixar dessa forma mesmo. Nesse próximo exemplo, eu vou precisar inverter ali aquela base para deixar na mesma base, que é 2. Porque se eu inverter essa base, vai ficar 2 dividido por 1, que é o próprio 2. Então, é isso que eu vou fazer. Só que quando eu inverto a base numa fração, o que acontece com o expoente? Ele troca de sinal. Vou até colocar aqui de outra cor para vocês
se atentarem a isso. Inverteu a base, troca de sinal. Tem vídeo aqui no canal sobre propriedade de potência, eu vou deixar aqui na descrição. Vai lá assistir, que é importante para vocês entenderem essas propriedades bem, principalmente para resolver as equações exponenciais, tá? Vou só repetir ali o 2 e agora aqui do lado eu já vou resolver com vocês. 2 dividido por 1 é o próprio 2, né? Posso colocar aqui só 2 elevado a menos x. E vou repetir ali igual a 2. Cheguei na situação que eu queria chegar, que são bases iguais. Então, eu posso cortar a base. Não esquece de botar o expoente 1 ali. Quando não tem nada, a gente coloca o expoente 1. Então, vai ficar menos x igual a 1. Só que eu não quero saber o valor de menos x, né? Eu quero saber o valor de x. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. Só para mudar o sinal dos termos. Então, quem é negativo fica positivo e quem é positivo fica negativo. Só isso. Então, x igual a menos 1. Bom, mais um exemplo aqui que a gente vai precisar inverter essa base aí para igualar os expoentes. Mas primeiro, eu vou decompor ali o número 27 para ele poder ficar na base 3. Vou fazer aqui com vocês, ó, 27, a gente pode dividir por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9, que eu vou dividir por 3 novamente, que vai dar 3, que vai por 3 novamente, que dá 1. Então, eu posso escrever o 27 como 3 elevado a 3. Vou só substituir lá na minha equação, tá? E o 9, eu também vou reescrever de uma forma que fique na base 3. Aqui é só lembrar, né, que 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. Então, eu posso escrever como 3 elevado ao quadrado, só que tem um x ali já como expoente. Então, eu não posso esquecer de colocar ele, ó, igual a 1 sobre, não vou botar 27, vou colocar 3 elevado a 3, que foi o resultado da minha decomposição. Essa fração, eu vou precisar inverter ela para a gente ficar ali com a mesma base que é 3. Novamente, eu vou usar a propriedade de potência. Eu posso fazer isso de inverter a base, mas quando eu inverto a base, vai mudar ali o sinal, né? Ó, vou fazer essa multiplicação aqui, que é potência de potência. Outra propriedade de potência. Vocês estão vendo que para a gente resolver equação exponencial, a gente tem que estar com as propriedades de potência bem frescas na memória, né? Então, se você tem dificuldade, vê o vídeo que eu vou deixar na descrição, ó. Inverti a base, porém, o expoente tem que mudar de sinal. Não pode esquecer isso. E agora eu vou escrever aqui novamente o 3 elevado a 2x e vou colocar igual ali a 3. Já vou resolver, porque 3 dividido por 1 é o próprio 3, elevado a menos 3. Agora que as bases estão iguais, é só cortar as bases e igualar os expoentes. 2x igual a menos 3. E para isolar agora esse x, esse 2 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo o 3. E acabamos aqui a conta x igual a menos 3 sobre 2. Vamos fazer esse aqui, que é um exemplo um pouquinho mais delicado, mas vamos fazer da mesma forma, igualar essas bases, tá? O 4, a gente pode escrever ele como 2 elevado ao quadrado, porque 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 é 4. Mas eu não posso esquecer de colocar o expoente que já estava no 4, que é o x menos 2, tá? Agora, eu vou decompor aqui o 16 para deixar na mesma base, tá? Então, vou dividir por 2, porque é par. Vai dar 8, dividir por 2 novamente, vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, eu posso reescrever o 16 como 2 elevado a 4. Vou substituir lá na minha equação. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 16 elevado a x mais 1. Caímos aqui em potência de potência, então a gente vai ter que fazer a multiplicação aí entre essas potências. Só que vamos fazer uma distributiva porque tem dois termos, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Mesma coisa do outro lado, uma distributiva ali nos dois termos, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, mais 4. E agora, a gente já pode resolver, ó, cortamos a base, que ficou igual,
E já podemos igualar aqui esses expoentes. 2x menos 4 igual a 4x mais 4. Vou resolver aqui, vou pegar aquele 4x, vou trazer para a primeira parte da igualdade, só que eu tenho que trocar o sinal, era positivo, ficou negativo. O 4 eu já coloco ali, e o outro, que é menos 4, vai para ali como 4. Aqui um é positivo, outro é negativo. Vou manter o sinal do maior e vou subtrair 4 menos 2, 2. 2x igual a 8. Aqui, eu vou ter que multiplicar essa equação por menos 1, porque eu não quero saber o valor de menos x, né? Eu quero saber o valor de x. Então, vou multiplicar aqui por menos 1, só para mudar os sinais aqui, tá? Quando eu faço isso, só mudo o sinal. Então, vai ficar 2x igual a 8. Esse 2 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo o menos 8. X igual a menos 8 dividido por 2. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4. E terminamos aqui mais esse exemplo. Esse exemplo agora está inspirado numa prova de uma aluna minha do primeiro ano, um pouquinho mais delicado, mas vamos fazer aqui com calma. Ó, 2 elevado a x mais, aqui eu vou utilizar uma propriedade de potência para separar ali aqueles expoentes, porque a gente tem uma propriedade que é a seguinte: multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, a gente volta ali para o que está em cima. Eu vou escrever dessa forma porque eu preciso isolar esse 2 elevado a x, porque eu tenho o 2 elevado a x nos dois termos. Então, eu posso colocar ele em evidência. No primeiro termo, eu posso colocar o 1, porque 1 vezes 2 elevado a x é o 2 elevado a x. Então, volta ali para o termo. Aí, eu vou colocar o mais ali, que é o sinal que está ali mesmo. E vou colocar o 2. Por que 2? Porque aparece ali na minha expressão 2 elevado a x vezes 2. Então, quando eu fizer ali a distributiva, né, vai voltar para o 2 ali vezes 2 elevado a x, igual a 12. Agora, eu posso somar ali, né, 1 mais 2, que vai dar 3. Lembrando que aqui, ó, está multiplicando, então vai ficar 2 elevado a x vezes 3 igual a 12. Agora, esse 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, com a operação inversa, dividindo o 12. 12 dividido por 3, que vai dar 4, né? Então, eu vou só repetir aqui o 2 elevado a x igual a 4. E o 4, eu posso escrever ele na base 2, né? Porque eu posso colocar 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. Então, chegamos aqui naquela situação que a gente só corta as bases que são iguais e iguala os expoentes x igual a 2. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês nos estudos. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa sugestões de vídeo aqui nos comentários para eu trazer, vai ser um imenso prazer gravar para vocês. Confere os outros vídeos que tem aqui no canal, que são muito bons para você treinar aí a sua matemática básica. Um grande beijo, tchau!